Bom dia, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês e é com muita honra, muito prazer que a gente recebe o Sr. Luiz Maurício Trambaioli. Maurício, né? Sempre fica na dúvida, chama de Luiz Maurício, é da professora associada da Faculdade de Farmácia e a gente já se conhece há algum tempo e mesmo que de longe, assim, até acho que nunca te falei isso na minha tese de doutorado, eu coloquei um agradecimento à distância para você, admirando pela postura e conduta profissional. E para mim, isso é uma opinião, né, pessoal, o Maurício sempre esteve na vanguarda, né? Ele trabalhou no mestrado e doutorado com biologia estrutural e no Instituto de Bioquímica Médica. E assim, eu sempre via ele, nunca ninguém tinha realmente feito uma formação em cristalografia e ele já estava trabalhando com isso. Alguém que chegou a pensar em fazer algumas coisas diferentes de biologia estrutural, ele já estava no laboratório do síncroton fazendo coisas, se formando, né? E agora, assim, para minha surpresa, há algum tempo se interessou, aprofundando mesmo essa questão da alimentação e dos nutrientes na saúde, é isso que ele vai trazer para a gente aqui, né? Provocações do que é saúde, o que é doença, e não só isso, não só provocações, mas ele está trabalhando com isso mesmo, lá na Faculdade de Farmácia, com modelos animais de carências subclínicas de alguns nutrientes. Acho que ele não vai falar sobre isso hoje, mas é só para vocês ficarem sabendo que a gente pode ir, né, expandindo o nosso horizonte aqui, além do Instituto de Nutrição, em parcerias. Obrigada. Tiana, obrigado pela muito gentil apresentação. Só mais ou menos ilustrar que, da forma que ela colocou, até parece que é meio metralhadora rotatória, né? Para todo lado, mas não é assim. As coisas estão relativamente concatenadas, olhando a história das coisas que eu venho trabalhando, né? E vai se resvalando, etc. E acaba chegando nisso. E diabetes tem todo um histórico relacionado, não só diabetes, mas diversas outras condições de disfunções metabólicas crônicas que estão relacionadas com minha história e minha trajetória de trabalho com biologia estrutural, da qual eu não desvinculei. Mas eu não vou falar de dados experimentais bancados muito exatamente aqui hoje. Isso daí na verdade, o título dessa apresentação e o que eu vou mostrar está relacionado com alguns questionamentos que eu já venho levantando há muito tempo e resolvi mergulhar mais fundo na literatura clínica, que é muito extensiva, para tentar entender um pouco mais por que, por exemplo, não se consegue antever o risco de um indivíduo ficar diabético. Então, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar, vou colocar aqui. Talvez esteja meio longo, corra, enfim, vamos ver o que eu consigo fazer aí até 1 da tarde. Tá? Bom, então o título é esse. Eu vou botar um disclaimer aqui, porque eu acho que é razoável. No fim das contas, a gente tem patente aplicada em temas relacionados a diabetes, a menina, o hormônio pancreático, mas não tem, eu diria que não tem muito a ver com isso. Tá? Mas, eu começo resgatando uma coisa que sempre me remete à faculdade, quando eu comecei a fazer farmacologia, que vinha o conceito de saúde, que prevalece até hoje mesmo, desde 1946. Saúde é um estado de completa bem-estar físico, mental e social, né? E não apenas a ausência de doença. Ou seja, é um conceito, um critério absoluto disso, não tem nada. Você tem ou não tem, é uma coisa meio binária. Sempre achei isso meio esquisito, mas, enfim, se a OMS está dizendo, quem sou eu? Mas, na verdade, às vezes existem condições que as pessoas não estão a par da existência, né? Então, talvez esse conceito não seja uma definição muito boa, me desculpe a OMS, na minha humilde opinião, mas eu acho que tem muito mais coisa além disso daí. E no fim das contas, remete ao conceito de doença. O que é a doença? Né? O que seria a doença? Né? Segundo a American Medical Association,
seria a ausência de uma função normal de algum aspecto do corpo. Eu costumo até brincar quando comento sobre isso, que frente a isso tudo, eu acho que eu nunca gozei de saúde. Porque sempre tem algum problema, né? Segunda-feira, com fome, sexta-feira, eventualmente uma coisa daquilo, dali, uma carta rejeitando o artigo, gera aquele desconforto. Então, você nunca está exatamente está na mediana, está flutuando. Mas enfim, mas vamos prender isso daqui, que é a ausência de uma função normal. E aí, só para usar como exemplo, que tem um bocado a ver, o processo aterosclerológico, por exemplo, do qual não vou falar muito, mas só para ilustrar, ele, na verdade, acaba combinando com, de alguma forma, obstrução do vaso, né, através da formação de placas, acúmulos, mecanismos dos quais eu não vou entrar em detalhe, e que vão fechando a luz do vaso e o lumen vai diminuindo cada vez mais, acompanhado desse processo de estenose, que é a razão entre o tamanho do lumen com o diâmetro do vaso. Tá? E uma forma de se observar isso, que sempre foi usada, é através de testes como angiogramas, no qual você injeta contrastante, raio-x, você faz e observa que, de alguma forma, não está tendo passagem por ali. Quando você observa isso, você claramente está vendo que tem uma obstrução. Né? Tem um caso drástico que eu coletei. Existem vários, deveria ter mostrado qualquer figura, mas não é nenhum caso particular meu aqui. Mas tem casos que você tem estreitamento, que é uma obstrução bastante grave. Né? Mas, na verdade, patologistas são fascinantes. Né? Eu acho, tem muitos trabalhos na área de diabetes que, assim, só patologista mesmo. E aqui vamos falar alguns patologistas. Um deles, um trabalho patológico, você pega 136 pacientes, no caso desse trabalho, e faz um corte histológico e analisa como que está esse vaso, observa que, enquanto o processo de estenose já está avançando, o lumen ainda não necessariamente diminuiu. Ou seja, o processo aterosclerótico já está acontecendo, mas você ainda tem passagem quase que equivalente na ausência do processo aterosclerótico, que indica, de certo modo, um processo subclínico aterosclerótico. Isso não está sendo detectado. Não pelos métodos convencionais. Até que ocorra um episódio e aí você vai acabar detectando que algo aconteceu. E, na verdade, a calcificação arterial, né, essas placas acabam calcificando em algum momento, não 100% das placas, tá? Mas, enfim, e não necessariamente a calcificação que é o problema, porque a calcificação, na verdade, acaba ficando quieta lá. Mas, através de CT, você pode observar a presença de cálcio coronariano, por exemplo, e o que te dá uma ideia de que existe a placa ali, ainda que você possa fazer um angiograma e eventualmente aparecer que está tudo normal. Ou seja, dependendo do método, você pode estar detectando ou não um evento, uma má função ou uma disfunção do corpo. Isso depende do método. Né? Daí se criou, né, a Clarkson, até o autor de um livro que já é muito famoso por aí, mas ele é um cardiologista muito importante e ele empregou isso daí para criar o conceito de score de cálcio, em que dá uma ideia de quanto de calcificação coronariana você tem ali presente. E isso hoje em dia tem sido extensamente estudado com trabalhos clínicos de anos e anos de follow-up, em que se observa o que está acontecendo e a correlação com uma determinada variável. Por exemplo, aqui, o risco de existir esses eventos coronarianos se correlacionam perfeitamente bem com a acumulação de score de cálcio, até muito melhor do que diversos outros indicadores que eram usados antes. Então, você consegue, através de um score de cálcio hoje, predizer com um grau de confiança muito porque é como tuberculose, tá? Você está vendo a doença ou não. Aqui você está vendo se existe ou não um comprometimento arterial. Então, de alguma forma, você está inferindo diretamente a observação da existência de algum problema no organismo. Então, você consegue antever, através desse score, o risco de um indivíduo acontecer. Esse grupo, MESA, ele tem uma vastidão de trabalhos realizados em cima disso, é bastante interessante para quem quiser se debruçar nisso. Aí, obviamente, quem tiver com interesse coronariana, recomendações diversas, mudar estilo de vida, enfim,
que envolve alimentação, parar de fumar, fazer exercício, tomar medicação que reduz a inflamação, prevenir trombose. Mas a medicina não é... Isso daí é quando já ocorre evento ou você detecta a disfunção e você vai intervir sobre isso. Mas também, não só tratamento, mas a gente tem que pensar em diagnóstico e prevenção, né? E como que isso, de certo modo, se correlaciona com diabetes, né? Um outro patologista, Joseph Kraft, ele, né, menciona no livro dele que aqueles que têm doença cardiovascular e não identificados com diabetes, na verdade é porque eles não foram diagnosticados. A gente vai ver mais sobre o Kraft mais à frente. Então, como é o diagnóstico de diabetes? Bom, primeiro, né, isso remota a milhares de anos. Né? E desde Arteus da Capadócia já se conhece diabetes, alguns outros médicos da época, né, filósofos, naturalistas da época não reconheciam, mas eles já percebiam a presença de sede, poliúria. Depois, muito tardiamente, cunhou-se o termo médico, já ao termo introduzido de diabetes, que vem de mel, ou seja, da urina doce, ou seja, são características da doença ainda que não são classificadas ainda. Depois surge o teste de diagnóstico de, não precisa mais provar a urina, vem o teste Benedito, que você pega a urina e faz reação e detecta a presença de açúcar redutores ali. Né? Se estiver azul, você fica feliz, se estiver vermelho, preocupe-se com isso. E hoje em dia, né, você tem, na verdade, não teste Benedito, que demora horas, tem fibras, pode fazer análise de urina, né, glicosímetros que você pode portáteis que as pessoas usam por aí quando estão com diabetes, você pode medir a glicemia, ou pode medir, inclusive, corpo cetônico circulante, mas exatamente hidroxibutirato ou, inclusive, acetona, que pode ser medido pelo hálito, né, soprando. Ou acetato diretamente na urina, mas hidroxibutirato é o melhor, porque é o mais estável, através do sangue, né? Enfim. Outras formas de você avaliar a função, quer dizer, você vai no cardiologista, uma das coisas que você vai sair de lá eventualmente é com uma prescrição de fazer um teste de esforço numa esteira. Isso para mim é um sofrimento, porque eu não corro. Né? Posso nadar, pedalar, etc. Correr eu estou sempre... Os testes estão sempre satisfatórios, porque eu não chego até lá. Enfim. E o teste de esforço na prova para diabetes, normalmente seria você ver o que está acontecendo com a sua glicemia, a sua resposta àquela avalanche glicêmica, em função da ingestão de determinada quantidade de carboidratos glicemiantes. Né? Só que usar pão, batata, ou alguma coisa desse tipo não é exatamente uma coisa muito padrão, né? Ainda que se tente usar para alguns tipos de estudos. E foi padronizado o teste de tolerância à glicose já há mais de 40 anos atrás, em que se toma esse xarope de glicose contendo 75 gramas de glicose, antes era 100, hoje em dia é 75, até uma determinada faixa de peso, e aí vê o que acontece com a glicemia ao longo de 2 horas. Na verdade, normalmente se mede só o último ponto, 2 horas. Tá? E tem outro teste, que é o de hemoglobina glicada, que na verdade vê a ligação covalente de glicose espontânea à hemoglobina, que está correlacionado com o nível de exposição crônica à glicemia. Isso naturalmente acontece, todo mundo tem hemoglobina glicada a uma certa extensão, só quanto mais prevalente a glicemia, mais elevada, maior a extensão com que isso pode acontecer. Né? Isso, inclusive, pode ser feito em testes portáteis, como se fossem esses glicosímetros hoje em dia. Eu não trouxe porque a gente guarda a baixa temperatura, está na geladeira no laboratório. Só para mostrar. Mas qual é a definição do diabetes? Poderiam ser várias. Quais são essas definições atuais? Né? Tem em comum a hiperglicemia, resultado pelo defeito da ação de insulina, secreção de insulina ou ambos. Né? Segundo a OMS, é causada pelo uso inefetivo de insulina, do tipo 2, tipo 1 pela ausência de insulina. Né? A American Diabetes Association definia em 2014, como hiperglicemia resultando do defeito de falha na secreção ou ação de insulina, assim como a Sociedade Brasileira de Diabetes, como eu mostrei antes. Em 2016, isso já mudou. A doença mesmo mudou o conceito.
você pode reclassificar isso. Então, tipo 2 vira o quê? Na verdade, não se define, eles caracterizam como sendo uma perda progressiva de insulina, tendo como pano de fundo, como base, a resistência à insulina, ou seja, você começa a perder a capacidade de secreção de insulina em função de não ter mais ação dela. Parece um pouco antagônico para mim. Ficou com bastante viés, claro, mas é antagônico isso daqui para mim. Né? Mas, de qualquer forma, se caracteriza pela hiperglicemia, perda de célula beta, perda de massa de célula beta, diminuição da concentração de insulina circulante, outros hormônios, como por exemplo a alimina, que eu mencionei, isso tendo como um octeto muito extenso de resistência à insulina em diversos tecidos. A questão é porque isso daí é objeto de pesquisa intenso de muita gente. Você vai no Congresso de Diabetes por aí, vai ter 15 mil pessoas fácil. Tá? Mas são bem distintas as características entre os dois tipos de doença de diabetes. Existem outras classificações de diabetes, mas tipo 1 e tipo 2, correlacionando com a idade, tipo 1 é mais prevalente em mais jovem, tipo 2 mais adulto. A obesidade, normalmente, os mais jovens não são obesos, e aí acontece, é autoimune, tipo 2, não acaba acontecendo mais com pessoas obesas, não necessariamente, mas não a prevalência. Correlacionado com síndrome metabólica, inflamação, não vou ler todos aqui, mas normalmente eles têm, e existem aqueles que já evoluíram para o meio do caminho, que alguns cunham de tipo 3, e não é adotado isso, eu não gosto desse termo, mas o que é diabetes então? Os critérios diagnósticos hoje, aquelas são definições, os critérios diagnósticos hoje são hemoglobina glicada 6,5 ou mais, a glicemia de jejum 126 ou esporádica acima de 200, um jejum alimentar, o teste de tolerância à glicose, a glicemia sobe e depois de 2 horas ele ainda continua em 200. Se o sujeito estiver com valores não tão assim elevados, mas já relativamente elevados, ele é classificado como pré-diabético. Se você está abaixo disso, abaixo de 5 milimolar, que é 5 de hemoglobina glicada, 5,5 milimolar ou 99 de glicemia de jejum, ou 139 no teste de tolerância à glicose, é assumido que a pessoa é normal, fica feliz com o seu resultado e segue adiante até o próximo exame clínico laboratorial. Tá? Mas quais são os critérios para se definir isso daqui? Algum dia tem que surgir. Os critérios surgem depois, eu não vou explorar exatamente todos eles, mas já foram revistos algumas vezes e ainda são sujeitos a revisões muito intensas na literatura, mas basicamente está relacionado com o risco de se evoluir alguma complicação correlacionada com o diabetes em função de uma variável clínico-diagnóstico. No caso de hemoglobina glicada, por exemplo, é 6,5, que é onde seria, entre aspas, a inflexão dessas curvas aqui relacionadas a retinopatia, nefropatia, neuropatia, microalbuminúria, ou seja, disfunção renal, e assim vai. E o número é crescente, né? Diabético nós temos muito no mundo hoje em dia, pré-diabéticos muitos também, né, mundialmente, e isso para não falar os não diagnosticados, sob esse critério, porque nunca fizeram exame. Então existe muita gente que não fez exame e não sabe se é diabetes ou não é diabetes, é normal, o que é. E o que tem acontecido mundialmente, né, nas sociedades ocidentalizadas, é essa transição epidemiológica de doenças infectas parasitárias que, de certo modo, que vão diminuindo pouco a pouco o surgimento de diversos tipos de doenças crônicas degenerativas, algumas também chamadas doenças não comunicáveis. Eu questiono um pouco esse termo, mas fica para uma outra ocasião. Tá? Por isso eu vou pular. Mas essas doenças de afluência, né, não comunicáveis, elas têm como base uma pluralidade de funções que vão desde background genético, não só seu próprio, mas também hoje em dia já se sabe claramente que também da microbiota, né, dos simbiontes, né, eventuais outras doenças que estejam acontecendo em paralelo, que não necessariamente sejam comorbidades, mas outras doenças que podem levar a um quadro de doenças complementares. O exposoma todo ao qual nós vivemos o tempo todo, né?
E, claro, a própria nutrição e estilo de vida, né? Ou seja, é complicado. É complicado destrechar isso tudo e tentar achar uma única variável, né? Eu sempre lembro de um clássico artigo que alguém mandou um dia, aí, há uns 2 anos, sobre como um biologista, melhor dizendo, né? Eu considero farmacêutico, não me considero um biologista nesse contexto, consertaria um rádio, não é uma coisa fascinante aquele trabalho, né? Enfim, a gente vai tentando isolar as peças isoladas, mas não são as peças isoladas. É muito complexo entender isso tudo, ainda mais porque nada disso vai estar acontecendo isoladamente, tá? Para as doenças crônico-degenerativas. Enfim, mas esse é o painel, e daí para pior, isso daí porque são os diagnosticados, para não falar os não diagnosticados mundialmente. O quadro, isso em termos de saúde pública é um desespero, em termos econômicos para as Big Pharmas é mercado. Você pode ficar feliz ou triste dependendo de qual olhar, qual ótica você empregar. Mas o fato é que isso daí cresce. E cresce como? Quer dizer, se a gente extrapolar isso para baixo, essa curva de progressão do percentil de diabetes em função do ano, isso daqui é dado dos Estados Unidos, que eles fazem um levantamento epidemiológico bastante bom comparado com diversos outros países, a gente vê que isso está subindo, mas a minha pergunta é, para o outro lado, como é que era? Mas será que milhões de anos da humanidade sempre foi assim? Não é possível. Com que isso... Quer dizer, o Joslin, que é considerado um primeiro diabetologista, ele, na década de 30, de 40, ele já estava alertado que estava havendo um grande aumento da prevalência de diabetes. Ele era um dos principais diabetologistas e, portanto, em muitos casos caiu nele, ele só ia aumentar e aumentar e aumentar. Pode ser diagnóstico, pode ser realmente número de quadros aumentando. E 20 anos estudando, ele viu que realmente estava aumentando. A gente está falando daqui. Ele já estava assustado. Isso está desatualizado, isso já passou, ele continua subindo. Então, não atualizei o quadro. Aí um dia eu estava vendo a palestra do Al Gore desse ano no TED, e aí vi esse quadro do aumento de emissões de combustíveis fósseis, né? E vi que essa curva é igualzinha à curva de aumento de diabetes. Na verdade, qualquer coisa que você pega de ocidentalização, de urbanização, vai ter uma correlação perfeita aqui. Correlação não é causa. Combinado? Não é causa. Mas correlação, ou seja, você pode achar diversas variáveis que estão aí. Ou seja, por que muda nesse quadro? A um ponto de que, como eu falei, até os economistas se preocupam. A gente está falando de revista de economista. Tá? Eu não concordo com essa figura, porque ela não reflete a realidade. É apenas, né, não vamos atribuir causalidade a, por exemplo, a mudança de forma de indivíduo em função de excesso de obesidade. Existem muitas pessoas doentes, não obesas. Mas o fato é que nem tudo vinha num copo de Big Gulp, né, de 700 ml. As coisas eram sempre escassas, eram quantidades menores, a abundância, a acessibilidade, tipos de nutrição que a gente tinha era completamente diferente. Quer dizer, face a um sujeito desse, você se pergunta no dia a dia, não só para si próprio, mas o que você daria para indivíduos como esse? Uma coisa que a gente acaba se indulgindo eventualmente, casualmente virou comum. O que era indulgência casual no passado, hoje em dia é o comum. 100% acessível. Né? Quando você pensa na criança, você vai lá no pediatra, ele vai lá falar, faça isso, faça aquilo, depois chega um ponto que isso desaparece. Você tem um animal que está doente, leva no veterinário, a primeira coisa que ele vai perguntar é o que você deu para ele comer. Né? O que você deu para ele comer? Será que é isso? Acho pouco provável. E aí você pode fazer uma experimentação. Você pega uma sociedade isolada, introduz hábitos ocidentais saudáveis, introduz hábitos ocidentalizados, e você muda completamente o perfil de panorama de doença que eles tinham. Isso é um dos pequenos exemplos. Isso está aqui, no nosso território nacional. Né? Quando eu vejo isso, me dá até tristeza, porque eu lia com felicidade aqueles livros fantásticos das entradas no Xingu, né, dos irmãos Vilas Boas. Hoje em dia eu leio aquele livro. Eu tenho um livro lá no estande do lado do Geografia da Fome, né, esse é meu. Eu li há 3 anos atrás. E assim, dá tristeza, porque a gente vê que é isso que está acontecendo. Né? E
basicamente, existe uma mudança completamente no panorama, no landscape alimentar. Né? O que era indulgência virou regra, muitas das vezes. Né? E isso é o cenário que a gente tem hoje em dia, chegando ao ponto de ter... Lembra daquele quadro de tipo 1 e tipo 2? Hoje chega ao ponto de ter crianças, 3 anos e meio, com diabetes tipo 2. Crianças sendo submetidas à cirurgia bariátrica. Aumento severo na obesidade. Esse quadro só piora, depende de quanto você for, se você acha mais e mais informações que estão aí, estão acontecendo. Tá? Então, é isso que a gente quer? Não. E aí, existem... Uma delas é diagnóstico. No fim das contas, a gente vai fechar com meio que óbvio, né, para todo mundo que está aqui, com certeza, mas um deles é a prevenção, a outra é o diagnóstico. Porque ver crianças ou indivíduos eventualmente obesos e assumir que aquilo está relacionado com a chance de desenvolver um determinado tipo de condição fisiopatológica, tudo bem, mas e o não obeso? Isso também acontece. Então não é tão simples quanto essa matemática ilustrada nesse cartoon, né? Que definitivamente nós não queremos. Enfim. Mas da mesma forma que o etanol causa degeneração hepática, esteatose, né? Através de acúmulo lipídico, você faz um corte de um fígado, você vê lá depósito lipídico. Né? Um overload de algumas outras coisas também fazem a mesma coisa, como por exemplo frutose. Não estou condenando fruta, a minha marmita está cheia de fruta hoje, delícia, mas uma coisa é açúcar livre, açúcar adicionado, outra coisa é o que vem de abundância natural. Né? Já viram quando tem uma geleia de mocotó de açúcar? Pode assustar. Enfim, mas um overload de glicose também, livre, alguns chamam de acelular, outros chamam livre de fibra, etc. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, na casa da nutrição, sobre isso, vocês têm bastante informação sobre isso. Mas também, de certo modo, leva a uma exacerbação da produção de triglicerídeos, circulação, enfim, um metabolismo muito grande, tem bastante... O CCS eu considero muito feliz sempre estar aqui, porque a gente tem a oportunidade de estudar muito isso a fundo com todos os colegas que estão aqui. Mas sim, mas de qualquer forma, um overload de frutose ou mesmo de carboidratos ditos complexos leva a um aumento de novo lipogênese bastante exacerbado. Né? Não atribuo culpabilidade nisso, até porque existe muito mais complexo do que isso. Né? Mas o fato é que, se você pega, por exemplo, crianças e submete que estão com disfunção metabólica, e submete a uma restrição, por exemplo, de frutose, mas isocalórica, apenas substituir frutose por glicose, você tem a reversão do quadro em 10 dias. Não 100%, mas você vê o avanço da reversão clínica acontecer, ou seja, existe algo ali, tá? Se é causal ou não, mas isso é um trabalho bem recente do Robert Lush, é um pesquisador que eu admiro muito lá da Universidade de Califórnia, São Francisco. Existem diversos outros estudos em cima disso, mostrando a restrição de açúcar e reversão, mas não é apenas açúcar. As coisas estão muito bem ali. Mas eu, novamente, não vou falar sobre... Estou apenas dando um panorama, mas não é para falar de culpabilidade ou atributo, como prevenir, etc. Mas sim entrar na questão de diagnóstico em breve. Né? Por quê? Porque, enfim, inevitabilidade está aí. É difícil você estar num ponto de ônibus, ou indo para casa às 5 da tarde, com a barriga roncando e se resvalar exatamente nessa loja daqui, não dá um pit stop ali, né? Ou esse, né? Ou então seguir para uma reunião de paz e se deparar com isso no fim do dia. Né? Que é uma maravilha, se fosse uma indulgência casual. Tá? Mas o fato é que uma coisa que preocupa muito é a questão... Aqui, por exemplo, não é um instituto de estudo da fome. A geografia da fome tem um nome bastante apropriado para a época que era. Mas hoje em dia, fome, a gente não precisa dizer que era exatamente o problema. O problema é desnutrição. Associado a tudo isso está uma questão nutricional, micronutriente. Né? E José de Castro, não vou ler isso tudo, ele já reportava isso muito bem no Geografia da Fome. Muito bem. Eu não vou ler por conta de tempo. E hoje em dia, a gente
sintomas todos que se correlacionam bem com aquele aumento de combustíveis fósseis e incidência e prevalência de diabetes, que não existia antes, há 100, 200 anos atrás. E o que acontece? Se você faz, né, sob aquela visão glicocêntrica de diagnóstico, vamos lá, se fizer ingesta de, por exemplo, 100 gramas de pão, esse daqui até que eu mesmo fiz, eu não tenho conta pão, nada, esse que eu fiz, muito gostoso por sinal, não já fiz, já faz um ano, mas, e essa é a minha glicemia, ela sobe estratosfericamente. Não, que eu saiba, eu não sou diabético, não bateu 200. E voltou logo depois, como vocês podem ver por esse número aqui, tão baixo assim, isso significa que bateu fome depois. Porque da mesma forma que a glicemia subiu, a insulina também subiu. E jogando lá para baixo. E vem um rebote da fome. Né? No mesmo dia seguido, isso foi almoço e janta. Né? Ou seja, quando você transita de uma coisa para outra na prevalência, ou deixa de ser indulgência e vira o seu comum no dia a dia, a gente levanta a suspeita de que existe alguma coisa acontecendo ali com o background do desenvolvimento do quadro diabético. Né? Ou seja, se uma cultura de célula você não faz ela ficar desprovida de micronutrientes, do contrário, você sabe que ela não vai vingar. Não vai vingar. Por que a gente ficaria desprovido de micronutrientes? Olhando para essa tabela do USDA, por exemplo, que está aí nos livros todos de nutrição, enfim, se a gente olhar os chamados micronutrientes essenciais, será que a gente está atendendo no dia a dia as necessidades que estão expostas aqui? Eu, por exemplo, homem entre 30 e 50 anos, né, mais para 30 do que para 50. Como a professora Carla falou uma vez, né, 43 com um corpinho de 42. Se você, quer dizer, aí eu me fiz esse questionamento. Se você pegar, por exemplo, aqui, calendário de junho, toda essa tabela de micronutrientes, e tentar fazer um levantamento epidemiológico nutricional seu próprio, um diário de alimentação, e calcular, hoje em dia o que não falta é base de dados, não precisa pagar um Nutrition Pro, existem vários abertos por aí, e calcular, será que a gente está atendendo a quantidade de micronutrientes? Será que isso está exacerbado? Será que isso está abaixo, aqui ou além do que deveria ser de fato? Não sei. Mas enfim, mas o que eu fiz? Eu baixei a base de dados inteira do USDA com quase 9 mil. Lembra, United States Department of Agriculture, ou seja, é um departamento de economia voltado a commodities alimentares. Commodities. Então, tem ali desde banana até, sei lá, sopa de câmbio. Tem de tudo. Né? Então, eu baixei aquilo tudo e não dá para trabalhar com aquela base de dados inteira, porque tem muito baixo de alimentos ultraprocessados. Então, se você filtrar para alimentos raw, não pode ser só raw, tem que ser vírgula raw, porque só raw vai pegar algumas coisas do tipo sabor strawberry. Né? Então, vírgula raw, você fica com os alimentos não ultraprocessados, não processados. Até a Adriana me chamou a atenção que a queijo foi excluído. Eu só me dei conta depois que a figura estava pronta, artigo submetido. Enfim, mas é ultraprocessado. E a gente colocar aqui o tamanho de cima, proporcional à quantidade média de micronutrientes para cada 100 gramas de alimento, se você converte esses valores de micronutrientes aqui contido em cada alimento, em percentual do preconizado para, eu tive que escolher uma faixa etária, escolhi eu, né, homem 30 e 50, você calcula qual o percentual de micronutrientes de cada um daqueles itens alimentares não ultraprocessados, transforma aquele percentual, né, para cada 100 gramas do alimento e plota isso em função de como se fosse um diagrama de fase daqui, em que você tem, um diagrama ternário, em que você tem conteúdo de carboidrato em termos percentuais de energia do alimento, gordura e proteína. O que a gente vê que o tamanho de símbolo é proporcional à prevalência de micronutrientes. Teve um que eu tive que tirar, porque era um círculo gigantesco, que era a acerola. Eu tive que tirar, senão o gráfico ia ficar horrível. Então, tem todos, menos um, eu tive que tirar a acerola. Tá? Todos os outros estão aí. Sobraram dos 8.000, quase 9, sobraram 1.780. Tem 1.780 pontinhos aqui. Tá? A gente vê que poucos, para cada 100 gramas de alimento,
para cada 100 gramas de alimentos, tem uma quantidade rica de micronutrientes a ponto de exacerbar assim. E a gente, analisando isso daqui, vê que eles se concentram mais ou menos nessa região. E aí a gente pode tirar a interpretação que quiser. Será que é isso onde a gente foca hoje em dia na nutrição da maior parte das pessoas? Eu acho que não. Eu me questiono se é ou não. Eu posso botar isso aqui disponível para vocês depois, assim que o artigo estiver submetido. No momento ele está em revisão, esperamos que seja. Aí você fala, não, mas ninguém quer as coisas que estão aqui, porque nem criança vai aceitar. Como não? Isso é um picolé de patê de fígado. Vocês acreditam nisso? Ela não estava só posando para foto, ela gosta. Aprendi isso com uma coisa. Maionese de jujuba, isso aqui é picolé de patê de fígado. Não, sei que não faz, a gente fica brincando com essas palavras. Aí eu resolvi fazer desde come, gosta, todos eles gostam. Então, a questão do gosto do indivíduo, ele está relacionado com a acessibilidade e a cultura. Por isso que eu não acredito que doenças não comunicáveis sejam não comunicáveis. Elas são comunicáveis através do social. São 100% comunicáveis através do hábito social. Né? Mas no fim das contas, critério diagnóstico como você antever o risco de diabetes futura? Isso é o título de muitos e muitos trabalhos clínicos de anos e anos de duração. São trabalhos que, quando saem esse ano, eles começaram há 10, 15 anos atrás. E a conclusão é sempre a mesma. Nós não conseguimos antever o risco de um indivíduo ficar diabético com nenhum dos critérios diagnósticos. Esse daqui é um dos maiores deles. Foram quase 15 anos de estudos. Você vê nitidamente o grupo que desenvolveu diabetes e o grupo que não desenvolveu diabetes. Eles foram reclassificados após o estudo ser concluído. E os que desenvolveram diabetes, segundo o critério diagnóstico, nenhum deles foi perceptível na etapa pré-diagnóstica. Seja por glicemia ou seja por teste de tolerância à glicose, que são os critérios diagnósticos. Quando o indivíduo ele é diagnosticado e vai fazer o exame de sangue e calcula a função pancreática através da triangulação dos dados de insulina com glicemia, que eu vou mostrar adiante, você pode calcular a função pancreática. E quando você vê, ela já está ladeira abaixo. Já está muito aquém daquilo que seria uma função pancreática assumida como sendo normal, funcional. Ou seja, quando o diagnóstico ele é feito, o indivíduo já está diabético há muito tempo, se você fizer essa extrapolação. Ou seja, os critérios diagnósticos são tardios. Se você explorar isso ainda mais, né, olhar em outro estudo do Ralph DeFronzo, aqui por exemplo, esse daqui é o critério pré-diabético, de 100 em diante. Mais para cima é diabético. A função pancreática já está muito comprometida, mesmo na faixa normal, para muitos indivíduos. Se nós olharmos esse estudo em que fez quantios, né, quantitativos, subclassificou pessoas normoglicêmicas, saudáveis, normoglicêmicas, conforme as faixas de glicemia dentro da faixa normoglicêmica e acompanha ao longo de meses a fio, faz follow-up disso daí e vê a incidência de diabetes acontecer, cumulativa, você vê que quanto maior a glicemia de jejum na faixa normoglicêmica, maior o risco do indivíduo prevalecer diabetes. Fala, bom, então a resposta está aí. Não, porque tem outros estudos que não conseguem antever usando esse mesmo critério. Então ele não é universal. Mas o fato é, existe indivíduos que já estão desenvolvendo diabetes, ainda que na faixa normoglicêmica. Seria o caso de abaixar o threshold de diagnóstico para valores menores e menores e menores. Bom, aí vamos falar que a pessoa em jejum de um mês com uma glicemia de 50, aí sim ela é normal. Não é por aí. A questão é, será que isso é um parâmetro bom? Já se propôs isso, mas obviamente não vinga, porque não é esse o caminho. Né? Mas não é só isso. O diabetes está relacionado com outros clusters de doenças metabólicas, né? Cunhada pelo Gerald Reaven,
de síndrome X e depois mudado para síndrome metabólica. Síndrome metabólica conglomera um cluster de características como, por exemplo, triglicerídeo elevado acima de 150, ou seja, dislipidemia. E entendam como dislipidemia, segundo este critério, não é LDL, não é colesterol total. É triglicerídeo, HDL baixo, pressão elevada, glicemia elevada e sobrepeso, principalmente abdominal. Então a razão altura-cintura, ela fica elevada. Há quem usa altura-cintura, há quem usa só cintura abdominal, enfim, diâmetro abdominal. Mas enfim, se juntam 3 desses aqui, a pessoa já é considerada como uma síndrome metabólica. Tá? Bom, e se você não tem, sua pressão está normal, sua glicemia está normal, seu HDL está normal e o seu triglicerídeo está normal, você está normal, saudável, segundo a OMS. Será que é isso mesmo? Pessoas com glicemia normal e o desenvolvimento de diabetes, ele acontece, o risco disso acontecer, a prevalência, ele é tão maior quanto a glicemia de jejum na faixa normoglicêmica. E isso é ainda maior se a pessoa tem glicemia, os triglicerídeos elevados, mesmo dentro da faixa normal. Assim como a massa corpórea elevada, mesmo dentro da faixa assumida como sendo normal. Aliás, o que é normal? Para indianos, para a gente, de uma forma geral, caucasiano, enfim, essas coisas, considera-se como acima de 25, 28, como um índice de massa corpórea de se levantar um nível de preocupação. Para indiano é 23, porque o fator genético, ele exerce um componente muito maior ali. Então, o médico foi para a Índia, voltou e ele falou que se assustou com a quantidade de indiano diabético, tudo magro. Mas é isso, porque o fator genético pesa muito mais ali. Né? Ou seja, indivíduos com glicemia normoglicêmicos apresentam um fator de risco para diabetes tipo 2 muito elevado, que ainda acompanha o nível de triglicerídeos índice massa corpórea, ou seja, marcador de síndrome metabólica, mesmo dentro da faixa normal. Né? Ou seja, qual é a base? O que está por trás disso tudo? Do diabetes tipo 2. Né? Obviamente, estou falando tudo isso tipo 2, não as demais. Mas a resistência à insulina, ela é um pré-requisito para o desenvolvimento de diabetes. Ela antecede isso. E a forma de você determinar resistência à insulina, uma delas é, por exemplo, você avaliar dando insulina e vendo se está tendo abaixamento de glicemia. A outra é vendo se você está tendo função pancreática normal no indivíduo, ou seja, insulina exógena, através de clampos glicêmicos e insulinêmicos, o que não é prático do ponto de vista de clínico, diagnóstico laboratorial, ou o outro medindo função pancreática. Como você mede função pancreática? Né? Então, fazendo o clamp, você consegue cruzar os dados de insulina de jejum com... Desculpa, o de clamp eu não estou mostrando aqui, mas aqui são os dados de insulina de jejum com os dados de glicemia de jejum, e você consegue calcular a função pancreática. E quanto maior a glicemia de jejum, maior a tendência da função pancreática estar relacionada com ela diminuindo e, consequentemente, também a quantidade de insulina circulante ela diminui. Tá? É um gráfico, olhando assim, ele é bastante confuso de ser interpretado. Mas é a figura clássica que aparece tudo quanto é artigo, eu vou mostrar outro. Mas o próprio Gerald Reagan, né, como mencionei antes, ele lá em 1967 ele percebeu o seguinte: se eu olhar a glicemia de jejum e a insulina de jejum de alguns indivíduos, do estudo que ele fez, ele percebeu que não era exatamente uma coisa descendente. Existia uma etapa ascendente antes na faixa normoglicêmica, quase antecedendo a normoglicêmica ali, ou seja, um estado de hiperglicemia, o que é bem conhecido hoje em dia, e que a Associação Americana de Diabetes excluiu da definição, passado de 2014 para 2016. Não sei porquê, só fala da descendência, não fala da ascendência. Joseph Kraft, como eu falei, eu ia voltar nele, ele era um patologista, ele tinha acesso no laboratório que ele trabalhava a kit diagnóstico de insulina que tinha sido recém-desenvolvido. E no fim da carreira dele, esse trabalho que está aqui, em 1975, ele publicou, ele tinha cerca de 3.000
testes de tolerância à glicose já feitos naquela época, e quando ele se aposentou foi perto de 15 mil que ele tinha feito, testes de tolerância à glicose com medidas de insulina. E fazendo subclassificações naquele amontoado de resultados que ele tinha, ele chegou a 5 padrões, é porque eu só estou mostrando 4 para efeito de clareza. Mas vê-se que, após a carga de glicose, ao monitorando ao longo do tempo a insulina, o que você vê é que existe um padrão de que a insulina não sobe tanto, um outro que sobe mais, um outro que sobe mais ainda, e um outro que sobe mais ainda. Não só o valor total é mais elevado, como ele demora mais tempo a reduzir, caracterizando o estado de hiperinsulinemia, que tem por base resistência à insulina, para a mesma carga de glicose. Diversos outros autores depois acabaram chegando na observação dos mesmos dados, como o próprio De Fronzo, representado aqui, vendo que conforme a glicemia de jejum, de fato existe uma etapa nessa faixa de normoglicêmica em que a insulina já está mais elevada, mostrando uma evidência de uma etapa subclínica de um quadro pré-diabético, de um quadro diabético. Está antecedendo ou diabetes segundo os critérios diagnósticos que ainda não tinham sido atingidos aqui. Se a gente revisitar aquele dado de homeostase, de HOMA, sobre uma outra ótica, não sei se você pegar e simular os dados a partir daquela base de dados, que é o que eu fiz aqui, não está meu nome, mas enfim, é o que está submetido. Então, se você calcular o homem em função da insulina de jejum, a gente vê que não importa o valor de glicemia de jejum, ela não faz diferença nessa conta. Claro, você vai dizer que matematicamente faz, mas não é significativo. O fato é que a sensibilidade à insulina, ela despenca exponencialmente em função do incremento de insulina. Esse número talvez não diga para vocês alguma coisa, porque vocês não têm valor de referência. Essa é a faixa assumida como normal de insulina. Se você sair com um resultado laboratorial de 12, 13 de insulina, é normal de jejum. Mas quando chegar aqui, a função pancreática, a resistência à insulina, perdão, a sensibilidade à insulina já caiu 5 vezes. A resistência à insulina, insulin resistance, ou seja, plotado de outra forma, ela já subiu muito. Todos os trabalhos que você acaba olhando de tentativa de antecipar, antever o critério, o quadro diabético, está todo mundo normal ficando diabético. Eles já estão com resistência à insulina muito acima de 2, inclusive. Você tem um exemplo de grupos obesos obesos normais, em que a resposta à alimentação, isso aqui é ao longo do dia, desculpa a qualidade da figura, mas isso daqui é o horário do dia, então subindo aqui é uma alimentação, café da manhã, almoço, janta, e aí você tem uma resposta em glicemia. Você vê que a resposta glicêmica é praticamente a mesma nos dois grupos, mas a resposta a peptídeo C ou insulina, ela é nitidamente diferente nos dois grupos. Ou seja, um grupo, ainda que eles sejam normoglicêmicos, a resposta insulinêmica é muito distinta para que eu consiga atingir o mesmo nível de glicemia do indivíduo. Aí você fala, bom, aqui é obeso, mas obesidade não é o problema necessariamente. Isso daqui são jovens, nada. Glicemia normal, insulina normal, triglicerídeo normal, colesterol total normal, LDL, HDL, VLDL, LDL, ácido úrico, inclusive marcador de inflamação, que é proteína C reativa ultrassensível. Todos eles na faixa normal. Um grupo está hipertrigliceridêmico após a resposta à alimentação e o outro não. Esse mesmo grupo está hiperinsulinêmico em resposta à alimentação e o outro não. E eles estão em percentis mais elevados dentro da faixa normal. O trabalho de outro grande patologista, o Peter Butler, ele também mostra que, enfim, o que está acontecendo de disfunção pancreática não necessariamente tem a ver com índice enzimático corpóreo. Ou seja, existe um ciclo de burnout acontecendo aí de exaustão pancreática visando a manutenção da glicemia circulante. Ou seja, sob a visão
glicocêntrica diagnóstica, parece que muita coisa está se perdendo. Né? Inclusive, isso pode ser revertido relativamente abaixando a resposta pancreática à insulina, a exaustão. Esse ciclo pode ser rompido uma vez você não faz um overload que leve a uma exacerbação da função pancreática endócrina, como por exemplo aqui a reversão de quadro de diabetes tipo 2 em indivíduos submetidos à restrição glicêmica, né? O que é acompanhado pela redução de glicemia, e não há, de meu conhecimento, nenhum medicamento que consiga reverter em 5 semanas a hemoglobina glicada, tirá-la de 10 e colocá-la em 8, tendendo a 7. Não há medicamento capaz disso no mercado. Há um que está quase lá, que são os inibidores do costransportador de sódio e glicose, que fazem o quê? A recaptação de glicose renal. Porque a glicose é uma moeda energética muito importante, mas é tóxica em grande quantidade. O que ele faz? Ele inibe a recaptação de forma que você gere ainda mais glicosúria. Então, na verdade, como costumam definir aí quando ouvem isso, é um chemical de glicose. Né? Ou seja, a pessoa elimina a urina a despeito do que ela está ingerindo. E isso tem não só um efeito bastante expressivo na redução dos marcadores glicêmicos, como também nos endpoints mais duros, que são os cardiovasculares, que nenhum outro medicamento consegue resultar nisso. Aqui é um outro exemplo do mesmo, vou pular por conta do tempo, aqui um outro exemplo também do mesmo, conseguindo reverter a insulina somente através da alimentação. Maurício, essa droga não age no caroço, não? Ela tem uma série de outros problemas que eu não vou me prender aqui, mas um deles é que tem se demonstrado um risco de cetoacidose por ion gap. Ou seja, você gera uma disfunção eletrolítica ali que acaba levando a um quadro de cetoacidose. Isso está sendo recorrente. Isso tem levantado, ou seja, apesar das vantagens cardiovasculares, ela apresentou uma novidade que até então para a clínica médica não acontecia, que eram os eventos raríssimos de cetoacidose euglicêmico, ou seja, normal. O sujeito, normalmente a cetoacidose é acompanhada com uma hiperglicemia, mas a pessoa está normoglicêmica e ela começa a apresentar cetoacidose. Cetoacidose, estou falando de beta-hidroxibutyrato na casa de 15 e 20. Em jejum, é normal todo mundo chegar a 3, 4, 5. Da mesma forma que a glicemia tem um limite muito elevado, beta-hidroxibutyrato também, se for muito elevado é ruim, se for uma glicemia é ruim, mas existe um nível normal. Né, mas isso poderia afetar a osmolaridade, Luiz? Afetar a osmolaridade com essa alta eliminação de glicose via renal? Osmolaridade sanguínea e, sei lá, possivelmente levar a uma lesão renal, alguma coisa assim? Não acho que eu tenho lido que tenha acontecido. Isso de alguma forma deve ter mecanismo que estão compensando isso daí. Porque já tem vários da classe aprovados no mercado. Sim, porque aí, consequentemente, você inibiria também a recaptação de sódio. Aí sim. Ferraria com certeza a osmolaridade. Né? Então, mas basicamente, a figura que você fica, depois de ler quase 200 trabalhos, vendo que ninguém consegue antever com a bola de cristal o risco do sujeito ficar diabético. E aí você vai ler o trabalho, não é só ler abstract, não é só ler o texto, a conclusão do indivíduo. É ler os dados brutos. Você olha a tabela, você vê que os dados estão lá, mostrando que está todo mundo normal. Mas eles estão com risco elevados, mesmo na faixa normoglicêmica, o que indica que existe um quadro subclínico acontecendo ali, assim como o subclínico, até a esclerose subclínica já está acontecendo, só não está diagnosticado. Mas existe um quadro de subclínico diabético que não é pego pelos marcadores que estão sendo empregados. E que aumentam em risco dentro da faixa normal em função de outras variáveis, como, por exemplo, marcadores de painel lipídico, como, por exemplo, marcadores de função hepática, como gama-glutamilotransferase, transaminase, ferritina, todos eles aumentados, mas na faixa normal, podem ter um indicativo de já ter uma resistência à insulina prevalente naquele indivíduo normoglicêmico, normolipidêmico, normotudo. Mas ele já está...
hiperinsulinêmico. Ou seja, ele já está com um quadro de hiperinsulinemia dentro de uma faixa normal e que tem correlação com o aumento da incidência de comorbidades e complicações relacionadas ao diabetes. Todos eles você vê já aumentado esses níveis. Ou seja, o diagrama que depois de muito tempo também martelar acaba chegando é que, de alguma forma, dislipidemia, problemas cardiovasculares, de alguma forma, não falar fatty liver disease, né, osteatose hepática e desglicemias são indicativos, todos eles que de alguma forma estão correlacionados com o quadro hiperinsulinêmico. Mas hiperinsulinêmico a gente não está falando de necessariamente 100, 150, 200 de insulina de resposta no pico após um teste de tolerância à glicose. Eu mostrei que, através dos dados de OMA, você consegue antever a queda da função de sensibilidade à insulina com o aumento, né, da resistência à insulina exponencialmente dentro da própria faixa normo-insulinêmica. Ou seja, que existem cofatores relacionados a diabetes, existem. Né? Qual é o fator causal? Não existe um só. Eu não acredito nisso. Ele é multifatorial. Vide essa diferença de populações, por exemplo, entre sul-asiáticos e outros não sul-asiáticos. A prevalência é muito maior para uma faixa de índice de massa corpórea similar. Né? Então, existem fatores exposômicos, de fato, existem fatores de outras doenças, existem fatores genéticos e epigenéticos, e existem fatores de estilo de vida. A questão é, a gente consegue, em termos de perspectiva do indivíduo, eu acho que os exames, os médicos, de alguma forma, eles talvez tenham que, a literatura já está tendendo a isso, é reolhar esses dados e triangular, não olhar indicadores isoladamente, você tem que triangular todas essas informações. Afinal de contas, você sai de um consultório médico com um painel metabólico enorme para ser feito. Se chega lá, não tem como olhar aquele. Nós não somos peças independentes, os organismos é um sistema, é uma biologia de sistema. Todos eles funcionam intrinsecamente ali. E existe talvez um eixo em comum entre todos eles. Né? De longe, prevenção de diabetes tipo 2 é muito melhor controlada através de estilo de vida do que com medicação. E eu concordo com o John Yudkin de que, como os fatores de risco, o primeiro tratamento para pré-diabetes, qual seja, é estilo de vida. O que é estilo de vida é debatível. Eu não estou aqui fazendo, aliás, é um disclaimer que eu tinha que ter feito no início. Isso, sou farmacêutico, obviamente não posso fazer consulta, apesar do ato farmacêutico, mas isso apenas são apresentações de evidências científicas, não um posicionamento necessariamente em relação à orientação, faça isso ou faça aquilo, que fique claro. Mas, primeiro, mudança de estilo de vida. O que é estilo de vida é um conceito relativo. Você perguntar para todo mundo que está aqui, cada um vai dizer uma coisa, algumas em comum, mas como ele se sobrepõe a outros fatores de doença não comunicada, a questão é que talvez o foco em um grupo específico de pessoas com diagnóstico previamente, ignorando outros, talvez não devem se beneficiar da mesma orientação. E um slide que ficou faltando aqui, que era para colocar, mas eu esqueci, que eu acho que nesse sentido de orientação, a comunidade brasileira tem sido muito elogiada externamente, principalmente comparado com diversos países considerados de primeiro mundo, em relação ao seu guia nutricional. Existem críticas, eu mesmo tenho uma ou outra crítica ali, mas assim, é muito pontual comparado com a magnitude da qualidade da obra que está ali, que é fascinante. E quisera todo mundo conhecesse aquilo ali, como já ouviram falar da pirâmide nutricional lá de 20 anos atrás, vindo lá da Gringolândia. Né?
O Gale na carne brasileira era fascinante. Eu acho que esse é um bom ponto de começo, que infelizmente talvez esteja sendo esquecido devido a essa mudança toda de hábitos sociais, né? E, enfim, conforme o Cantani, eu acredito que, de certo ponto, o melhor remédio para diabetes, não remediar apenas, mas também prevenção, talvez ele comece na cozinha, né? E ao invés de terminar aqui. Se terminar aqui, lembre, isso acabou. Não é mais graça. Obrigado. Obrigada. Olha, adorei. E eu queria saber se alguém tem uma pergunta, um comentário, manifestações, concordam, discordam. Alguém? Luiz, aí você falou então que de uma forma a se identificar essa diabetes pré-clínica, assim, subclínica, né, como se chama, ele já vem então tendo uma certa alteração na célula beta, então, pancreática. E aí você mostrou o Roma como indicador. Só tem ele, você só consegue identificar pelo Roma, ou você tem outros tipos de análises que você pode fazer para poder ver se essa célula beta pancreática ela já vem apresentando alguma deficiência? Então, sei lá, exame clínico, exame sanguíneo mesmo? Tem que pensar numa perspectiva individual e numa perspectiva populacional. Mas, de qualquer forma, um exame clínico, e me permita qualquer deslize em relação à informação, porque eu não sou médico, né, enfim, não sou especialista, mas um exame clínico, você não consegue pegar tudo, mas um exame clínico laboratorial, talvez você consiga diagnosticar desde que esteja usando e seja inferido as variáveis apropriadas para aquele tipo de disfunção fisiopatológica que você esteja prospectando. Você tem que ter uma coisa correlacionada, bem clara. E me parece que para diabetes, é claro que quando o diabetes ele é franco aberto, como se diz em inglês, mas ele é estabelecido, a visão glicocêntrica, eu gosto desse termo, estou falando pela quarta vez, ela é perfeita, porque ela mostra que você está ali, mas ela não é completa. E aí o problema é o seguinte, quanto custa uma análise de glicose? Pensa nisso, projeta isso populacionalmente. Primeiro, nós mesmos, em que circunstâncias o indivíduo vai a médico a ponto de se preocupar de sair com um pedido de exame ou outro? Quando muito vai sair com uma glicemia de jejum. O que dirá uma hemoglobina glicada que custa na faixa de 50 a 60 reais, no particular, uma insulina custa quase a mesma coisa. Uma glicemia é 3 reais. Na verdade, até é mais caro do que a fitinha, mas ninguém tem glicosímetro em casa, a gente tem que trabalhar com isso no laboratório, mas então não é uma coisa, hemoglobina glicada já não é uma coisa preconizada pela própria Sociedade Brasileira de Diabetes, mas é questionada. A própria OMS também questiona o uso da hemoglobina glicada, recomenda, mas porque depende da meia-vida da hemoglobina. E é caro, e é um método analítico difícil de ser bem medido, porque é cromatográfico. É complexo. A insulina, a Associação Diabetes Americana, por exemplo, eu não botei aqui, mas numa reunião de consenso, num artigo, né, fruto de uma reunião de consenso, de 1998, eles reconhecem que insulina é o marcador, ou seja, o que eu estou falando aqui, na verdade, não é novidade. Eles reconhecem que é o marcador, mas ele não é aplicável à população geral e talvez não seja o caso. Vamos usar a glicemia mesmo, que é melhor. Mas isso há 20 anos atrás, de lá para cá, as coisas baratearam. O custo de vida aumentou para outras coisas, mas isso barateou. Um custo de um ELISA, na época era muito elevado, hoje em dia nem tanto. Não sei como é que o Kraft conseguiu fazer 15 mil exames com 6 pontos cada tempo, com cada exame. Isso foi muito caro aquilo. Mas era porque o laboratório que produzia. Então,
é remota a chance de um indivíduo aparentemente normal e com uma glicemia normal sair de um pedido médico de uma insulina. É improvável. É muito improvável. Me assusta quando eu vejo um ou outro médico que pede isso de rotina. É raro. É o ideal? Não sei. Isso aqui está mais para lançar uma ideia. Agora, tem muitos autores que já publicaram suas opiniões na literatura apropriada, dizendo que acredita. O próprio De Fronzo, que é uma excelência mundial na área de diabetes, escreveu um dos melhores livros, um dos melhores tratados de diabetes que eu reconheço. Tem livro de diabetes que eu não gosto, eu reconheço como sendo excelente. Tem uns viés sobre a parte medicamentosa, mas... Agora, ele reconhece que a hiperinsulinemia é um quadro, na faixa normoglicêmica, é um quadro já característico de alteração da função pancreática devido a um quadro de resistência à insulina já exacerbado no indivíduo. Independente de massa corpórea, independente de diversas outras coisas. Agora, como você projeta isso para a população? Não é projetável, não tem como. Para um indivíduo normal, você dizer, vamos fazer glicemia, vamos fazer insulina, vamos fazer... Você vai sair, vai quebrar o plano de saúde, o sistema de saúde que já está quebrado, numa virada de recomendação, de preconização de exames clínicos laboratoriais de rotina dentro do SUS. Vai quebrar. Porque é muito caro. Para uma pessoa, R$20, R$50 uma insulina, talvez você pague. Mas para a população, para o governo, é muito caro. Isso não vai acontecer. Então, sob a ótica populacional, assim, me deixa muito feliz de ver que saiu, por exemplo, o Guia Nutricional Brasileiro, da forma como ele é construído. Ele me parece muito bom. Eu acho que é o caminho. E não fala só de comida, fala de alimentação, estilo de vida, relações sociais. Não é só comida, é relação social. Você chegar da mesma forma que a gente se compromete para aqui meio dia para assistir seminário, por que eu não me comprometo até 7 da noite para jantar com meus filhos e minha esposa? Então, essa relação faz a diferença. Ao invés de ser aquela coisa, vai na geladeira, quando você vê, isso desmantela todo um círculo, coisa que talvez seja importante. Não sei, mas talvez seja importante. Elas são comunicadas através das relações sociais. Qual é a resposta para isso? Eu não sei, mas não vai ser através do diagnóstico clínico laboratorial que eu acho que isso vai acontecer na esfera populacional, porque isso tem um custo muito elevado. Mas o fato é, quem é diagnosticado diabético, ele já está diabético há muitos anos. Isso para mim parece bastante claro. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário em cima de uma coisa que você falou sobre a frutose. Que ontem eu estava com um amigo meu e aí a mãe dele veio me mostrar um vídeo, porque acredito que nós nutricionistas, vocês são, né, você acha que algumas pessoas, sempre tem a mãe, a fulana, a tia que vem mostrar pra gente uma novidade, né, na área da nutrição. E ela veio me mostrar esse nutrólogo que a chamada era suco de fruta faz mal. E aí era justamente isso, da frutose, que o excesso de frutose pode trazer esteatose hepática não alcoólica. E aí essa era a alegação dele, que no suco de fruta tinha muita frutose, e a frutose é metabolizada e age como se fosse o álcool no fígado. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas a gente prescreve suco, né? E prefere. Normalmente a gente fala, não toma, sei lá, suco industrializado, prefere suco de fruta, e aí veio com isso, esse vídeo. E aí eu fiquei assim, olhei pra ela e falei, bom, eu vou pesquisar sobre isso. E aí você veio com isso hoje. Então eu não tive como não comentar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e de mais alguém, se alguém tiver alguma coisa a falar sobre. Só isso. Eu acho que é totalmente pertinente esse comentário. Na verdade é um ponto de embate, mas eu acho que é importante levantar o ponto de que
pelo menos sob uma ótica científica e olhando todas as variáveis que podem influenciar, eu não falei só do frutose, na verdade acho que eu falei muito mais de micronutriente aqui, exaustivamente, do que até de frutose. Mas da mesma forma que, por exemplo, a chamada dieta mediterrânea, né, que todo mundo fala, enfim, eu adoraria viver a dieta mediterrânea. Não é uma questão de comer, é um estilo de vida. Mas eu moro aqui no Rio e não margeando o Mediterrâneo. Mas a chamada, os macrocomponentes da dieta mediterrânea incluem, por exemplo, frutas, incluem álcool. Em particular o vinho. Moderadamente, claro. Eu não gosto muito desse termo moderadamente, porque dá a ideia que tudo em moderação não é tudo em moderação. Então, isso tudo é muito lapidável, é muito questionável. Qualquer coisa que a gente fale, ele vai ser objeto de questionamento pontualmente sobre aquilo. Eu acho que a visão macro de exacerbação do consumo, seja do álcool, que sabidamente leva à esteatose, de consumo de açúcares, o quanto de açúcares, por exemplo, se consegue consumir dois. Eu lembro de um colega meu falando, a gente sempre para beber um chopp, bebe 2, 3, 4, 5, mas ninguém bebe 2, 3 sucos de uva numa ida para uma noite. Isso foi há uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás, né? Porque eu estava na pós-graduação e tal, a gente saía, ia lá para Cobal, bebia um chopp ou outro, ele levantou essa. Bebe. Na verdade, hoje em dia bebe. O quanto que isso é impactante diretamente no aumento da resistência hepática à insulina e outros tipos de consequências que tem. Isso depende do indivíduo, isso depende da dose, isso depende de todos os outros componentes do estilo de vida e alimentação. Mas o fato é, para mim, a minha opinião, é de que eu não gosto de beber suco. Acho gostoso, docinho, etc., mas eu não gosto, eu gosto de comer frutas. É o meu estilo. Desde criança, eu numa sentada, eu mato assim, várias mangas em série. Eu gosto da fruta, eu gosto da laranja, eu gosto da... O açúcar eu gosto de comer o bacaço. Eu gosto disso. Mas quando você tem priva daquilo, eu acho que não é só uma questão da quantidade daquele macronutriente que tem ali, mas também uma coisa que a gente aprende em farmácia, né, muito, eu trabalho o tempo todo, é a bioacessibilidade dele e o fluxo com o qual ele entra na sua circulação e a forma com que ele é depurado. Tudo isso é modificado, não é só uma questão de quantidade, mas também é um fluxo. Uma coisa é você comer um alimento, por exemplo, que demore muito a ser comido, mastigado, digerido, absorvido, isso gera um nível de resposta no organismo. Quando aquilo vem de supetão, numa carga, a mesma carga, só que num intervalo de tempo muito curto, eu acredito que isso vai gerar uma resposta diferente no organismo. E aí, todos nós somos diferentes, cada um é mais suscetível do que o outro. Mas eu acredito sim que frutas são boas. Não, ele diz Agora, a exacerbação do consumo de frutose, seja na forma de suco ou na forma de frutose advindas de outras fontes, como por exemplo açúcares, né, que instantaneamente viram glicose e frutose. Instantaneamente. Talvez seja para ele, mas não acho que é o único agente causal. Mas ele diz que a fruta, comendo a fruta, você não tem problema em ingerir, porque a fruta já vem com um antídoto, que seriam as fibras. Ele fala isso no vídeo também, eu esqueci. Mas isso daí tem tanta gente que fala, tinha que estar com mordaça. Né? Não, eu botei mesmo... Mas assim, deixa só uma coisa muito interessante que você falou, a questão da diferença do suco da fruta, e eu sempre falo isso com os alunos, mas aqui tem menos, mas na Europa eu sei que tem há muito tempo, nos Estados Unidos também, a onda dos smoothies, de você pôr um monte de fruta junto, e aí o que está acontecendo? A incidência de cárie está aumentando muito, porque é uma carga enorme de açúcar que você bota muito assim ao longo do dia. É saudável, claro que é saudável você tomar a Coca-Cola a isso, né, se você for considerar, mas então é uma carga muito grande concentrada. E o açúcar é um deles, assim, também de uma vez. Então isso vai de, assim, encontra o que você está colocando aí.
Tá bom, posso falar? Acho que pode falar alto. Maurício, Só que achei... estava sendo gravado. Ah, É por isso. achei super interessante a tua palestra. Aprendi pra caramba para alguém que está entrando na área agora, né? Passei um tempo lá fora, estudando um pouquinho disso. E duas coisas me vieram à cabeça aqui. Claro, a doença ela é multifatorial. E a gente, cientista, tem a mania de tentar descobrir a pílula mágica para tudo. Né? Isso faz parte do nosso dia a dia, a gente fica tentando justificar isso. E aí, eu lembrando lá no que eu esbarrei lá nos Estados Unidos, e uma parte da minha pergunta, né? Dentro dessa diversos fatores que contribuem para a diabetes, uma coisa que eu descobri lá é a paranoia ambiental dos americanos, norte-americanos, têm com relação a determinados tipos de drogas. Não estou falando de drogas ilícitas, não. Estou falando de drogas que todo mundo é exposto e não sabe. BPA, por exemplo, plástico. Até a água mineral. Você simplesmente pegar água mineral na garrafinha, isso já é. Você está exposto a um composto que é capaz de matar célula beta. Existem vários grants sendo avaliados lá na ADA e a pergunta é essa: qual é o efeito de BPA na célula beta? E você deve saber disso, né? Que é super tóxico. Né? Inclusive, talvez parte da exposição a plástico contribua para aquela inflexão. Quer dizer, a minha pergunta é: e aqui no Brasil? O que a gente está fazendo com relação a isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que aí vai um pouco dentro da pergunta dela. É isso que o que o governo brasileiro faz, o que o Brasil faz com relação à exposição, especificamente à BPA, já que a América está olhando isso? E a segunda pergunta tem a ver com a sua, eu ia perguntar algo parecido com isso, porque eu trabalho com inseto, eu sempre lembro do drosófila. Uma das melhores formas de você gerar diabetes no drosófila, você pode gerar diabetes no drosófila. A drosófila produz insulina. Ou seja, existe drosófila obesa, que é tão gorda que não voa. Né? É você fornecer frutose. Se você quer gerar diabetes no drosófila, você coloca ela para comer frutose. Aí a produção de insulina vai para o telhado, enfim. Quer dizer, o primeiro aspecto é esse, BPA aqui no Brasil, e segundo, na verdade, um comentário, né, de que frutose, o quadro de diabetes, na verdade, já pode ser ancestral. Quer dizer, as mosquinhas estão ali comendo banana e parte delas podem ficar diabéticas e não estão nem sabendo disso. Mas enfim, a BPA no Brasil. Ainda não é regulamentado, né? Enfim, assim como gordura trans também não. No comum a gente acaba ouvindo, falando, consultando. Quando tem paciência, pega uma embalagem de produto ultraprocessado no mercado e dá uma olhada para ver se tem trans ali. Mas de fato, quantos fazem isso no dia a dia? Acho que é um percentil desprezível praticamente. Ninguém faz isso. Né? E, na verdade, a gordura trans já meio que espontaneamente, voluntariamente, tem sido substituída dos produtos por diversos produtores, por diversas indústrias, por algo que talvez não seja tão melhor, como gordura interesterificada, que inclusive tem um grupo muito sólido de pesquisa aqui no Instituto de Nutrição, direcionando esse assunto. E que também não foi abordado nos Estados Unidos, acabou gordura trans sintética. Porque existe abundância natural, mas muito baixa, sintética, mas interesterificada existe. E qual é a consequência disso? São produtos artificiais. Então, o problema é que o macroesposoma que a gente vive, ele não é só o BPA. Eu acho que se a gente for viver as paranoias individuais, como é que é aquele filme In the Wild, né? Faz como o Stefansson fez e pega a malha e vai pro Ártico morar lá, com os inuites. E mesmo lá eles vão estar expostos. Vão estar cheios de problema. Vão estar expostos. Não existe onde não estar exposto de alguma coisa. Então não dá para ver os problemas individuais. Eu não consigo pensar em BPA isolado, em gordura trans isolada, em uma outra coisa isolada. Na verdade, eu acho que qualquer produto, de alguma forma, que não tenha existido anterior àquela evolução dos combustíveis fósseis, não, o problema não é o combustível fóssil, mas anterior àquele surge de civilização, ou seja, qualquer coisa que meu
o avô do meu tataravô não tivesse, ele de alguma forma natural. Tem coisa pior do que o conceito natural. Cocaína natural. Natural. Não existe artificial, sintético, mas é natural também. Óleos vegetais são naturais, mas qual é a abundância de fato e o uso, a prevalência do uso de óleos, de sementes na civilização até então, com essa carga gigantesca de um ômega 6, que exacerba toda a via de ácido araquidônico, via inflamatória? E qual é a prevalência de ômega 3 de cadeia longa na alimentação das sociedades atuais? Então, tudo isso teve um balanço muito grande. Então, olhar para o BPA, o BPA veio encostar na garrafa. O marido da minha esposa, o marido da minha irmã, ele só bebia, sou eu. Por favor. O marido da minha irmã, ele vive essa coisa intensamente o dia a dia. E ele só bebia água mineral. Não bebia água tap water de jeito nenhum, fica fora. De jeito nenhum. E aí ele começou a esbarrar com essa informação, agora ele só bebe água mineral, mas em garrafa de vidro. Tá bom. Não há, isso isoladamente não vai mudar o risco. O fato é, todos nós, eu acredito que todos nós temos, de alguma forma, uma propensão a um quadro diabetes clínico, a um quadro aterosclerótico, que isso vai evoluir em alguma coisa ao longo da vida. Você tem um fator isolado capaz de estar correlacionado com a incidência de qualquer uma dessas doenças crônicas, é a idade. A questão é a prevalência dela, se pode ser antecipado ou não em função da exposição que você faz. Eu acho que a gente tem que minimizar. O fato é que aquilo que eu coloquei ali, que eu tentei sumarizar, né? Para terminar, senão a gente se alonga muito aqui. Aqui. Nada disso era disponível há, sei lá, 100 anos atrás. Claro, isso daqui são consequências, mas isso daqui está no nosso dia. Você vai comer qualquer restaurante, por mais natural que possa parecer a comida, mais bem feitinho, gostosa, etc., vai estar lotada disso. Isso não existia. Comida totalmente oxidada, baixo conteúdo de fibra. Então não é a frutose, não é um componente isolado. Eu não acredito nisso. Eu acredito. Qual um micronutriente? Hã? Um micronutriente, você acha que O quê? Então. Nossa. Pois é. 5, eu estou aqui atrás. Hoje o Zé Castro fala de ferro. Isso em 1946, que foi publicado o livro. Né? Outros vários foram determinados, inclusive depois, micronutrientes, vitaminas. Foram reconhecidos depois. Há um mês atrás foi descoberto um novo hormônio. Então existem coisas. Será que os micronutrientes, vitaminas, são só aqueles mesmos? Será que os outros não são também? A gente não sabe. Por exemplo, o DHA não é considerado micronutriente essencial. Mas se não é micronutriente essencial, por que ele é obrigatório de estar em fórmulas de neonatos? Porque ele é essencial. Micronutriente não. Macro, né? Desculpa. Então, eu acho que o desbalanço... O que eu faço? Comida com fome. E eu trago comida de casa sempre que eu posso. Você pede vidro ou plástico? Vidro.